E Deus não é tocado por pessoas que vivem de pose, por pessoas que vivem de aparência, por pessoas que simplesmente, mas são pessoas que viram o rosto para a parede e dizem assim, ó, lembra-te de quem eu sou. Lembra-te da minha caminhada. Causas perdidas são resolvidas assim. Olá, eu sou o pastor Diego Menin, é uma alegria ter você aqui no meu canal que visa levar palavras de maturidade, confronto e inspiração a você. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra na experiência do rei Ezequias com o título Revertendo Causas Perdidas. A gente acredita muito que Deus pode mudar sentenças definitivas quando existe um novo posicionamento. Eu desejo que Deus te abençoe muito nesse sermão. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho e em todas as mensagens novas você vai ser alertado. Uma boa pregação a você, que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías 38, livro do profeta Isaías, capítulo 38. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Recentemente eu preguei uma mensagem dizendo que não é possível consertar. Ok? Nesta mensagem que preguei, usei como base bíblica a experiência de Davi, quando ele engravida uma mulher em ato de adultério, e o profeta Natan diz que aquela criança gerada em adultério não iria sobreviver. Ele passa 7 dias jejuando, orando, e no final de 7 dias, Deus não muda o coração. Deus não muda a vontade, Deus não conserta, a criança morre. Ok? Hoje eu vou ministrar uma palavra falando o contrário disso. Sobre algo que Deus disse que não iria acontecer. E o homem foi lá, voltou-se contra a parede e mudou uma sentença de Deus. Aí você vai dizer para mim, pastor, e aí? Uma palavra invalida a outra? Preste muita atenção. A Bíblia, o reino de Deus não é um reino de regulamentos. Quando os regulamentos são fortes, é porque a intimidade é fraca. Em outras palavras, quando se precisa de muita lei para algo é porque existe um alto índice de desobediência, distância. Só existe lei porque as pessoas não sabem agir naturalmente. Concorda? A lei serve para educar algo que naturalmente não há em mim. O reino de Deus não é um reino de regulamentos. Os regulamentos existem para nos organizar, mas é um reino de intimidade. Quando Deus diz não e não, Ele é Deus. Mas quando Deus diz não e depois sim, Ele é Deus. Só que tudo não depende da ação de Deus. Depende de como eu me porto. E entender quando pode e quando não pode. Você vai entender ao longo da palavra que eu estou dizendo. Tá? Isaías capítulo 38, versículo 1 diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse, abre aspas, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Deus está dizendo, acabou. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esta é a oração dele. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Não foi Ezequias, é o profeta Isaías. Vá dizer a Ezequias,
Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ele orou e Deus mudou. Okay? Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta manhã. A gente está aqui para aprender, Senhor. Nós temos orado para termos uma igreja de pessoas adultas, maduras. Crianças não conseguem permanecer, porque nós entendemos que além da euforia, além da emoção, eu tenho que ter racionalidade. A palavra diz que o culto que te agrada é o culto racional. Eu tenho que entender que eu preciso amadurecer. A tua palavra é linda quando se trata de crescimento, desenvolvimento, conhecer teu coração. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele é um texto muito forte, porque ele mostra uma oração feita após Deus ter estabelecido algo final, mudando, tocando o coração de Deus de uma forma tão profunda, onde o próprio Deus coloca uma adição de vida, onde ele mesmo tinha dito que iria existir a morte. Bom, primeira coisa, esse homem que recebeu uma sentença, o Ezequias, ele é um rei de Judá. Ele estava doente, já no seu palácio. Aí de repente, batem a porta do palácio, da porta do quarto dos aposentos reais, e alguém diz: olha, Ezequias, chegou o profeta Isaías. Poxa vida, você está doente. Vem um profeta Isaías no teu quarto, você já cai no mistério. Não é? Profeta, todo dói. Profeta Isaías entra no meu quarto, estou curado. Não é? Poxa, o homem é cheio de poder. Deus fala com ele cara a cara. O homem até já ficou melhor. Aí vem o profeta Isaías em direção à cama do Ezequias. O Ezequias deve ter dado um sorriso, glória, aleluia, só no mistério. E aí entra o profeta Isaías: ô meu rei, tudo bem? Assim diz o Senhor: põe tua casa em ordem, porque tu morrerás, não viverás, tu não se recuperarás. Tchau. E foi embora. Meu, é muito difícil ouvir algo assim. Isso é algo terrível, porque ninguém, mais que a gente fale assim, eu quero ir para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Não, né? Você fala, eu quero morrer, porque você está doente. Porque a vida não é nossa. E aí Deus vai dizer, ó, acabou, você vai morrer. E o profeta Isaías vira as costas e vai embora. É uma causa perdida. Foi Deus que falou. Não foi o diabo, não foi obra de macumbaria, não foi um pesadelo, não foi um eu acho, não foi uma sensação interna, eu estou sentindo. Não, Deus usou a boca de um profeta carimbado como um profeta verdadeiro para dizer, ó, acabou. Você coloca a tua casa em ordem, prepara teus filhos, prepara a tua família, organiza o palácio, porque você não vai sobreviver. E aí você vê Ezequias dando uma aula de como lidar com uma causa perdida e tocar o coração de Deus para reverter uma causa perdida. Todo mundo quer reverter uma causa perdida. O próprio Davi queria reverter uma causa perdida, mas Davi não conseguiu. Por que Ezequias conseguiu e Davi não conseguiu? Vamos dar uma olhada nisso? A primeira coisa que eu percebo é que quando o profeta Isaías dá as costas e sai do quarto, a Bíblia diz, lá no versículo 2 do capítulo 38 de Isaías, que Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar. Tem um símbolo nisso. Ele vira o rosto para a parede. Quando a gente vira o rosto para a parede, é que em outras... significa muito a respeito de não querer ver ninguém, de não querer olhar para ninguém. Virar o rosto para a parede significa a ideia de isolamento. Ele vira o rosto para a parede
deixando claro que a partir daquele momento a esperança dele não viria mais de um homem ou de uma pessoa, porque Deus tinha dito que ele iria morrer. Ele deixa claro, virando-se para a parede, que agora uma causa perdida não vem de caridade, de abraço, de compreensão. E você tem que entender, se você quer reverter uma causa perdida diante de Deus, você precisa cortar o cordão umbilical com a dependência humana. Se você quer que Deus reverta uma causa perdida, você tem que tirar a dependência humana da sua vida. Você tem que desconectar suas emoções, você tem que virar o rosto para a parede. Você tem que aprender a olhar para Ele. Da porta onde veio Isaías, ninguém mais que passará por essa porta pode me ajudar. E às vezes é isso que nos falta para conquistar milagres. Essa dependência demasiada no homem. Essa dependência demasiada em carinho, em afeto, em atenção, em mimo. Essa dependência desenfreada de outras pessoas me notarem, me perceberem, de outras pessoas me elogiarem, me compreenderem. Essa dependência do afago, do amor, do toque. É muito importante ter tudo isso. Mas se na busca por causas perdidas, você fizer pessoas dividir a atenção com Deus, falar com Deus, mas está olhando para a porta, estou falando com Deus e torcendo para alguém passar por aquela porta, estou falando com Deus, mas torcendo para alguém entrar ali, saiba que você não vai conseguir reverter essa causa. Vire o rosto para a parede. Coloque no seu coração, ninguém que passar por essa porta pode me ajudar mais. Ninguém que passar por essa porta pode me ajudar mais. Então eu não tenho mais por que olhar por essa porta, olhar para essa porta e esperar que algo venha desta porta. Eu olharei para a parede. Ele vira o rosto para a parede. E mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, Ezequias, ele volta a tocar no assunto com Deus, a respeito, e decidido a mudar talvez a ideia de Deus. Irmãos, qual é o limite de uma oração? O limite de uma oração é o seu coração. A oração não tem limites. Sabe o que Jesus diz em João 14:13? Diz assim, que tudo, na minha versão diz, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Na NVI diz, e eu farei o que vocês pedirem, em meu nome, para que o Pai seja... Oração não tem limite. Oração não tem teto. O teto da oração é você. Em João 16, 23 e 24, diz que naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo. Repita comigo, tudo. Tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram em nada em meu nome. Por isso que não recebem. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja... Onde está a minha alegria? Numa conversa com Deus. Onde está a minha realização? Num bate-papo com Deus. E agora Ezequias, ele dá uma aula, porque o camarada está sofrendo, meu. Ele acabou de ser diagnosticado com morte, sem esperança. Você consegue orar em causa perdida? Você consegue virar o rosto para a parede e falar com Deus de forma sincera, quando já há uma causa 100% perdida? Ou não? Você consegue virar o rosto para a parede? Porque eu imagino que o coração de um homem com uma causa perdida já está louco para desabar em lágrimas. Já está louco para desabar em vitimismo. E começar a tentar culpar alguém porque ele está morrendo. Mas não, ele não culpa. Olha a oração desse camarada. Ele vai conversar com Deus, não com mimimi, não fazendo lamento, draminha. Ele vai conversar com Deus com fatos. A conversa de Ezequias, quando ele vira o rosto para a parede com Deus, ele tem um argumento. Qual é o argumento dele? A vida sincera dele. Lá no versículo 3 do capítulo 38 de Isaías, ele vai dizer, Senhor, peço-te agora, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Ele está com o coração sangrando. Ele não está mandando em Deus.
Mas ele inicia uma conversa com Deus, lembrando a Deus de que ele pode conversar com Deus na dor, porque ele tem um currículo, uma história de verdade, e ele fala para Deus: lembra-te de mim. Não é lembra-te que eu estou sofrendo, lembra-te de quem eu já fui. Mas muitas vezes nós queremos vencer uma causa perdida. E o que nós vamos falar para Deus lembrar? Lembrar o quê? Da minha vida cristã descompromissada? De que eu nunca levei o reino de Deus a sério? Eu quero que Deus reverta uma causa perdida, pastor. E eu vou dizer para Deus se lembrar do quê? Que eu nunca consegui ser fiel a Ele? Que só consegui ser fiel nas épocas boas da minha vida, mas que quando as coisas pioram eu vou ao contrário, ou o contrário, alguns só conseguem servir a Deus nas piores fases e nas melhores fases vão embora. Lembrar do quê? Da minha fé por conveniência, nutrida por mimo, caronas, afago, afeto, da minha negligência com relação ao meu dízimo, a minha oferta, a minha obediência, a minha santidade. Lembra-te de mim. Lembrar do quê? Lembrar que eu vou para a igreja empurrado, que para eu estar aqui sentado, pessoas tiveram que ligar, me buscar, implorar. Lembra-te de mim por quê? Que eu não tenho paciência com nada, com a minha família, que eu sou uma pessoa diferente lá fora do que sou aqui dentro. Quando Ezequias vira o rosto para a parede, para lutar por uma causa perdida, ele usa a vida dele, a trajetória dele como argumento para tocar o coração de Deus. Deus não é movido por palavras bonitas, Deus é movido por trajetórias. E talvez você está pensando aí agora, dizendo: ah, pastor, mas minha trajetória é uma porcaria. Mas você está aqui hoje, não está? Pois bem, você já está começando o seu domingo numa linda trajetória. Talvez até ontem foi uma porcaria, mas você já está começando hoje, e já tem um domingo que Deus pode se lembrar de algo seu. Ele olha para a parede e fala: lembra-te de mim. É deixar de ser o crente 007, sabe qual é? É aquele agente secreto de Cristo infiltrado, né, no submundo de Satanás. Esse é o 007. Ou então aquele crente escoteiro, só aparece em época de Lírio Day, acampamento. Jamais ser o crente tocha. Sabe quem é o crente tocha? Essa é sem graça. Ele só vive queimando de raiva. Tem vários tipos de crente. Quer mais um? Tem um crente e-mail. Conhece o crente e-mail? Ele é e-mail fiel, e-mail santo, e-mail obediente. Tem o crente chiclete. Mastiga a palavra, mas não engole. Tem o crente SAMU 192. Só busca Deus em caso de emergência. Tem o crente servo ioiô, está sempre saindo e voltando na mão de Deus, né? Vai e volta. Tem o servo, esse aqui é conhecido, o servo 6 horas, né? Você conhece esse não? 6 horas por mim, né? É o servo 6 horas, 6 horas por mim. Tem o servo noiva, sabe o que é o servo noiva? Sempre chega atrasado. Esse é o crente noivo. E o último, tá? Já está sem graça. O crente pinguim. Conhece o crente pinguim? Está sempre na geladeira espiritual. Ezequias diz: lembra-te que eu andei em verdade. Ele está dizendo: lembra-te que eu andei e o meu estilo de vida foi em verdade. Ele está dizendo: meu argumento para reverter uma causa perdida, para dizer para Deus que algo que Ele determinou que eu vou morrer, que Ele me dê mais vida, é a minha vida. Ele vai dizer: ó, andei diante de ti em verdade, coração perfeito. Significa que este homem tinha um compromisso com Deus. Irmãos, Deus não é movido por chilique, por drama, por grito desesperador. Isso vai trazer pessoas para a tua casa. Mas Deus não é movido porque Ele sonda o nosso coração. E Deus não tem prazer em ouvir a oração de um homem hipócrita. Deus não tem prazer em ouvir a oração de alguém que vive de aparência. Deus não tem prazer de ouvir a oração de alguém que está atuando diante dele, que está fazendo um personagem diante dele.
E Ezequias vira o rosto para a parede, sabendo que ele não é um personagem. Diante de uma causa perdida, só homens reais tocam o coração de Deus. Está entendendo isso? Diante de uma causa que se foi, só homens reais tocam o coração de Deus. Por que Davi não conseguiu recuperar uma causa perdida? Porque ele estava tentando recuperar algo que o quebrou, e Deus não conserta o que o quebrou. Mas Ezequias não tem uma trajetória de queda. Se você sabe que você é real, lute pelo que foi perdido, e Deus pode reverter. Porque a oração perfeita não é feita com palavras, é feita com o coração. E do interior de Ezequias nasce uma revitalização espiritual. Deus não ama duas caras. Não viva uma coisa num lugar e seja outra em outro lugar. É por isso que Provérbios 23, 26, Salomão vai dizer: filho, dai-me o teu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Em Mateus 15, 16, diz que é do coração que provém todas as coisas. É do coração, limpos de coração, transparência, serve a Deus de forma genuína. O reino de Deus não é um reino para pessoas superdotadas, não é um reino para super-homens, mas não tem nada de errado errar. A gente erra, a gente peca, a gente falha, mas a gente tem que entender que tem hora que a gente tem que assumir que está com câncer, que está com ferida, e mostrar para Deus a ferida para Ele curar. Sabe aquelas pessoas que se magoam facilmente, aí não fala nada que está magoado e vai guardando a mágoa, e daqui a pouco é uma mágoa ambulante. Pessoas que ficam com raiva dos outros e ficam fazendo aquele papel de ator. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá feliz, estou feliz. E dentro de si carregando baldes de raiva, de ódio, e se transformando a pior versão de si mesmos, se tornando brutos, ríspidos, ignorantes, mas não assumem que estão com raiva, porque não pode quebrar a pose de que não está tudo bem. E Deus não é tocado por pessoas que vivem de pose, por pessoas que vivem de aparência, por pessoas que simplesmente, mas são pessoas que viram o rosto para a parede e dizem assim: ó, lembra-te de quem eu sou, lembra-te da minha caminhada. Causas perdidas são resolvidas assim. Ele não manda trazer o sal grosso. Ele não manda o profeta voltar e pôr o óleo na cabeça dele. Ele não fala que vai para o monte: me leva para o monte que eu vou fazer uma madrugada de oração. Ele vira o rosto para a parede e vai dizer: lembra-te de quem eu sou. E se Deus se lembrar de quem a gente é, você acha que a nossa causa vai ser revertida? A gente toma ceia, chora, canta, mas não fala com os parentes. Vem para a ceia, pega o vinho, e dentro de casa não conversa com o familiar. Na empresa é um péssimo exemplo de pessoas que dão um jeitinho errado em tudo. Tem várias pessoas doentes, na igreja inclusive. Mas a capacidade de virar o rosto, sem esperar que alguém passe pela porta, e dizer para Deus: olha, Senhor, lembra-te de quem eu sou, e muda isso. Isso faz toda a diferença. José é o grande exemplo de um homem que tem um coração que não alimenta o ódio. Ele é traído, é jogado na cisterna, é vendido como escravo. E por que ele só cresce na vida? Porque ele não alimenta o ódio. Ele não ficou difamando os irmãos, não. Gente que sai da igreja, difama, depois vem falar: tu sabes, Senhor. Sabe nada. Vem na igreja, não respeita o ambiente, não respeita ninguém. Ezequias, ele tinha um argumento: eu sou obediente ao Senhor. Na parte B do versículo 3 de Isaías 38, ele vai dizer o seguinte: ó, eu fiz o que era reto. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora quebrantado, e ele chora muitíssimo, diz a palavra. Ele orou diante de uma causa perdida, apresentando a sua história e a vida dele. Conta a tua história para Deus. É duro ouvir isso, porque nós sempre achamos que a pose nos torna pessoas melhores, mas Deus não é assim. E aqui não está falando perfeito diante de vocês, não.
Ezequias vai dizer: olha, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu andei na tua palavra. Temos que andar, irmãos. Quer restaurar teu casamento? Quer restaurar tua vida profissional? Quer restaurar a dignidade? Não vem trazendo a Deus tua urgência, não. Ninguém destrói uma vida do dia para a noite. Ninguém. A gente vai destruindo a vida aos poucos. E aí na hora de restaurar a vida, a gente quer um milagre instantâneo. Ninguém destrói a vida, ninguém destrói uma família, ninguém destrói um ministério do dia para a noite. Mas na hora de querer consertar, a gente quer que seja do dia para a noite, não é assim? Não tem paciência de esperar o processo. Mas Deus não vai consertar a tua vida até você ter o que falar para Ele quando você vira a cara para a parede. Deus não vai reverter uma causa até você ter uma caminhada com Ele, de poder olhar para a parede e dizer: ó Senhor, o Senhor falou que eu vou morrer, mas ó, eu voltei para a tua casa, e sem expectativa nenhuma, sem urgência nenhuma, eu estou te adorando, eu estou me santificando, eu estou buscando o teu nome. Se o Senhor me der vida ou não, eu vou te servir. Se o Senhor curar ou não, eu vou te servir. Está aqui minha história. No meio da dor eu te servi, no meio da angústia eu te servi, no meio do abandono eu te servi. Quando as pessoas chegaram eu te servi. Está aqui, ó, essa é a minha história. É a minha história, é a minha história. E eu não estou fazendo isso porque o Senhor vai me curar, não. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor não quiser, mas eu estou te apresentando aqui, ó, essa é a minha história. Eu estou parando de olhar para a porta. Eu não sei se vai vir Isaías, eu não sei se vai vir Jeremias, eu não estou esperando mais nada da porta. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Eu não estou esperando nada da porta. Se vier alguém, veio. Se não vier, está tudo bem também. Eu vou virar meu rosto para a parede e eu vou te contar a minha história contigo. Eu vou te contar o quanto eu estou me humilhando na tua presença, o quanto eu estou fazendo do Senhor a minha força. Se você quer recuperar as causas perdidas, se você quer reverter as causas perdidas, aquilo que o próprio Deus disse que não vai fazer mais, a tua única chance é apresentar algo para que Ele se lembre de que você o amou, de que você o serviu, de que você o ama de forma incondicional. É a única chance. Provérbios 21:2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Olha lá, todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Tudo que a gente faz ao nosso, eu acho, tudo para nós é justo, mas o Senhor sabe o que está por trás desse meu acho justo. O Senhor conhece o meu coração. Por isso que o Salmo 106:3, o salmista vai dizer para nós como são felizes os que perseveram na retidão e que sempre praticam justiça. E o que é justiça? O que é? Confiar no Senhor. Ezequias, veja, ele fala para Deus: eu andei em retidão. E depois de falar tudo isso para nós orarmos, ele chora. E a Bíblia diz que ele chora muito, porque Ezequias, ele buscou a Deus com intensidade, e ele não colocou só a vida dele diante de Deus, ele colocou todas as suas emoções também. O versículo 3 de Isaías 38 termina dizendo que Ezequias chorou muito. Repita comigo: chorou muito. Embora ele fosse um rei, embora ele fosse a maior autoridade do seu país, ele não reteve as suas lágrimas para se humilhar diante de Deus. Embora ele tivesse uma coroa, anéis, todo o poder diante dos homens, diante de Deus, ele não reteve as suas lágrimas e chorou muito. Ele se humilhou. Tem pessoas que chegam num nível tão alto que não tem mais a capacidade de se humilhar diante de Deus. Tem pessoas que se acham tão boas que não tem mais a capacidade de chorar. Mas Ezequias, a maior autoridade de Judá, vira o rosto para a parede e ele chora muito diante de Deus. Chora. Não segura suas emoções. Chore. Chore pelas causas perdidas. Mas o problema é que quando só há choro, não há história. E a Bíblia diz que quando ele chora, lembra que quem deu a notícia para ele que ele ia morrer? Você lembra? Quem foi? Isaías não estava mais lá. Quando ele vira o rosto para a parede, Isaías não está mais lá. Mas aí quando ele vira o rosto para a parede e conta a história, lembra-te de mim, enfim, e chora muito. Lá onde Isaías estava, Deus não fala com Ezequias. Deus fala para Isaías o seguinte: Isaías, volta lá
no palácio do rei Ezequias, diz para ele, olha aqui gente, diz para ele que eu ouvia o seu clamor e via as suas lágrimas, e diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos à sua vida. E lá vem o profeta Isaías. Ele não está mais esperando que ninguém passe pela porta com uma boa notícia, mas é assim que Deus te manda pessoas, porque pessoas sempre vão ser surpresas, não fonte. Passa alguém pela porta, imagine gente, que sensação maravilhosa. Talvez o rei ainda estava com o rosto virado para a parede, e aí Isaías vem, cutuca ele no ombro e diz assim: olha, eu não sei o que você fez aí, mas Deus ouviu a sua oração, e Ele viu as suas lágrimas. Ele manda dizer para você: pode levantar, você tem mais 15 anos de vida. 15 anos. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a vida que Ele dá, ninguém tira. E a vida que Ele tira, ninguém traz de volta. Esse é o seu Deus. Irmãos, não é emoção, é vida. Você não está aqui hoje apenas para, eu quero ter uma boa sensação. Construa algo com Deus. Tem causas perdidas que você pode reverter, se você aprender quem é o teu Salvador. Tira os olhos da porta. Não há ninguém que passe pela porta que reverte essa causa. Não há ninguém humano. Vira o rosto para a parede e construa uma vida de santidade com Deus, uma vida de obediência, uma vida de retidão. E daqui a pouquinho as boas notícias vão começar a vir, porque aonde havia falta de esperança, Ele trará a esperança. Aleluia! Tem pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus. A Bíblia diz que Ezequiel chora, se envolve sentimentalmente com gente que nem conhece. Se entrega, conheceu a pessoa hoje, já porque está carente, se entrega no mesmo dia. É assim, não é? Tem gente que se envolve emocionalmente com qualquer um. Conheceu a pessoa na padaria, só porque deu um cafuné no ombro, já está apaixonado, está tão carente. Quer se envolver emocionalmente com alguém nas suas carências? Se envolva com Deus, chore com Deus, vira o rosto para a parede e coloque tuas lágrimas lá, para que as tuas emoções, as tuas fragilidades sejam tratadas, porque tem remédio e não porque vai deixar você pior ainda. Vira o rosto para a parede. Há pessoas que choram só porque estão ali carentes, sofrendo, mas Ezequias chora não porque ele quer mostrar a pena a Deus, mas ele chora para atrair a bênção. E sabe quando você atrai a bênção? É quando você diz: Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, está tudo bem. Se o Senhor fizer, está tudo bem. Se o Senhor me curar, está tudo bem. Mas eu estou chorando porque eu ainda acredito que o Senhor pode fazer. Eu não estou mandando no Senhor, não. Eu não estou mandando uma ordem, mas eu estou apenas chorando, dizendo: o Senhor pode fazer, o Senhor pode me dar vida, o Senhor pode me dar vida. É o que Jó disse em Jó capítulo 5, versículo 11. Os humildes, o que ele faz com os humildes? Ele exalta e traz os que planteiam, e traz aos que planteiam um lugar. O que é plantear? Chorar. Quer mais? Mateus 5:4. Feliz, bem-aventurados são os que choram. Por quê? Só que chorar, chorar esperando, chorar na tua cara em direção à porta, esperando alguém passar, você não vai ser consolado por ninguém. Quer reverter as causas perdidas? Vira o rosto para a parede. Construa uma trajetória que você tenha argumentos para conversar com Deus e dizer: ó, tenho te servido retamente, tenho obedecido a tua palavra. E coloca a tua emoção no altar do Senhor. E Isaías volta. Ele volta. Ele volta. Quando você recebe essa palavra nesta manhã? Vamos começar uma trajetória diferente. Primeira coisa que você vai fazer: para de esperar que alguém chegue. A partir de agora, eu não estou esperando que ninguém passe por a porta da minha vida. Ninguém mais. Nem mãe, nem pai, nem filho, nem filha. Deixe ir. Não insista. Eu vou virar meu rosto para a parede. Eu vou conversar com o meu Deus. Se alguém vier, espera um pouco, que a prioridade é a parede. A prioridade é o meu Deus. E eu vou fazer de tudo. Não sei se a minha família vai me acompanhar, eu não sei se eu vou ser criticado, mas eu vou construir algo que eu possa dizer para Deus daqui a um pouco: lembra-te de mim. Lembra-te de como tenho te servido.
Lembra-te de como tenho sido fiel. Lembra-te de como tenho te adorado. E vou chorar diante dele, porque sou humano. E eu creio na Bíblia. Deus vai te dar um recomeço nessa causa perdida.